Eu me chamo Luara, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O meu objetivo aqui é compartilhar com você o paisagismo, a natureza, através da luz da Bíblia. Para começar, eu queria fazer uma oração rápida para o Espírito Santo nos direcionar aqui, nos guiar, para que a gente aprenda o que Ele quer de nós. Pai, obrigada por esse dia, obrigada pela minha vida e por todos que vão assistir esse vídeo. Que a sua palavra venha como uma semente no nosso coração, Pai, como numa boa terra, e que ela produza e dê frutos. Obrigada pelo privilégio de sermos um canal do Senhor, apesar de nós. Que possa ser tudo, Pai, para a honra e glória do seu nome. Amém. Queria ler com você hoje Mateus 12, 33. Nós vamos focar hoje no versículo 33, mas eu te encorajo a ler esse capítulo inteiro, inclusive o livro inteiro de Mateus. Árvore e os seus frutos. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Esse é o versículo que nós vamos falar hoje. Primeiro, eu acho bom a gente deixar claro que Jesus, ele ensinava através de parábolas. O que seria uma árvore boa? E uma árvore boa, pensando partindo do princípio agronômico, biológico, botânico, né, com a visão paisagística da coisa, seria uma árvore com uns fundamentos bons, que desde a semente, desde o solo, houve um preparo, né? Foi pensado. Quando a gente pensa num plantio, né? A gente pensa no preparo desse solo com as ferramentas corretas. Então, nós pensamos no, em descompactar esse solo. A gente pensa no preparo dele, na disponibilidade de macros e micros nutrientes para a planta, né, que vai se desenvolver ali, no caso do contexto na semente. E tudo isso antes de colocar semente. Então, o preparo do solo é fundamental, né, para ela germinar e depois de muito tempo se tornar uma árvore que vai dar frutos. E pensando também nesse contexto, quando a semente vem, ela precisa da disponibilidade, né, hídrica, né, da água, porque sem a água o solo não disponibiliza os nutrientes para a semente. Então tem tudo isso que a gente nem tá vendo assim ainda a árvore, né? Não existe nem uma mudinha ainda. Então você pensa, a semente ela foi plantada no solo preparado, né? Foi tudo preparado. E aí as raízes elas começam a se desenvolver, né? Por um bom tempo até brotar, né? A gente conseguir ver alguma coisa literalmente, mas muita coisa já aconteceu ali. E pensando, trazendo isso para a palavra de Deus e trazendo isso para a nossa vida, que nós somos a árvore nessa parábola, quando Jesus estava ensinando, é que ele está falando aqui, isso tudo são os fundamentos, né? Os fundamentos que eles se aplicam ao solo, eles se aplicam à nossa vida também, né? Antes da gente começar a brotar e até se tornar uma árvore frondosa que dê frutos, a gente precisa aplicar os fundamentos da palavra de Deus na nossa vida. Muito antes dos frutos, né? E precisamos levar em consideração, eu estou olhando aqui, que é o resumo, tá? Precisamos levar em consideração o tempo, né? Então,
eu gostaria de chamar atenção para duas coisas nesse versículo. Dá para a gente pensar junto e conseguir pontuar e ficar melhor de visualizar. O tempo e a manutenção. O que seria o tempo? Eu vou ler aqui o que eu anotei. O tempo seria o preparo, o plantio, o desenvolvimento, o crescimento, até chegar nos frutos. Então você pensa em todo esse tempo. Hoje a gente vive uma geração ansiosa, uma geração que plantou hoje e quer colher amanhã. E eu me incluo nisso, porque eu estou vivendo essa geração. Pensa na academia, que a pessoa começa segunda-feira e sexta-feira ela vai olhar para o corpo dela e ainda não vai conseguir ver resultado. Óbvio, porque demanda tempo. Resultado demanda tempo. Fruto, né, que seria o nosso resultado aqui, o fruto, demanda tempo. E constância no tempo seria manutenção. Por quê? Porque a gente pode ir lá um dia, ler, mas se a gente não colocar em prática ao longo do tempo, com constância, aí a gente entra na parte da manutenção. Todo mundo, quem é paisagista aqui, quem trabalha com a paisagem de alguma maneira, ou quem já plantou um jardim na sua casa, né? Que alguém já plantou um jardim na sua casa, ou você simplesmente já parou para observar o tempo da natureza e os ciclos, né? Você vai saber que sem manutenção a gente perde todo o investimento feito. E isso é muito poderoso da gente pensar aplicado à nossa vida, né? Que a gente, se nós fizermos um dia, que legal, vai ser muito bom um dia. Mas para ter um crescimento consistente, de verdade, criar raízes fortes, a gente vai precisar estar ali todos os dias. No dia bom, no dia mal, no dia que tiver com vontade e no dia que não tiver com vontade, que é a manutenção. Senão, os frutos não vão vir. Senão, os frutos não vão vir. E isso é muito poderoso quando a gente olha para a dinâmica de um jardim e olha para a dinâmica da nossa vida. É muito igual. A gente tem muito o que aprender com essa observação e aplicar. Né? É muito incrível, é muito poderoso. E sem a manutenção, a gente não tem o jardim no pleno vigor dele. A gente não vai conseguir chegar a ver esse jardim florescendo e com as espécies desenvolvidas e lindas. Não vai. Por melhor que tenha sido, sabe? Um dia não vai mudar tudo, mas você se dispor a ser constante no processo vai. E eu escrevi uma reflexão. Será que estamos nos dedicando 100% ao desenvolvimento da árvore, de nós, ou estamos nos preocupando mais com os frutos? Um indicativo para a gente olhar para a nossa vida, né? E quando eu falo para a nossa vida e o que eu estou compartilhando com vocês é algo que o Espírito Santo falou comigo. E se ao meu coração, e se falar ao seu coração também, amém, não é? Estamos cuidando do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito com constância? De forma profunda, de forma realmente engajado nesse processo, né? Parando para refletir, não vivendo simplesmente, mas parando para refletir e olhar o que eu estou fazendo com o meu corpo, o que eu estou fazendo com a minha mente, o que eu estou fazendo com o meu espírito, de uma maneira consciente, sabe? Fazendo o que precisa ser feito todos os dias, independente da nossa vontade. Isso é constância.
né? Isso é comprometimento. Quando você tem um compromisso de trabalho ou quando você agendou alguma coisa para o dia seguinte, você vai comparecer, porque você é um adulto responsável. Então, quando a gente combina alguma coisa com nós mesmos, a gente precisa comparecer. A gente precisa cumprir esse combinado, porque senão não vamos chegar nem perto de um fruto e de viver a plenitude, né, da vida, que é viver o que Deus tem para nós. E agora a gente falou muito do cuidado, a gente falou muito da manutenção e do tempo. E o fruto, né, que fala aqui, que é olhando para o fruto que você vai conhecer a árvore. O fruto vai ser uma consequência. O fruto só, é só uma consequência da consistência, do foco, no processo, no cuidado, no preparo do solo, né, no desenvolvimento das raízes, no crescimento dessa árvore, na manutenção, que é a nossa constância diária. O fruto é uma consequência. E nesse processo, na constância, é quando a gente vai desenvolvendo, quando o Espírito Santo vai desenvolvendo o caráter de Jesus em nós. Porque o processo não é fácil. O processo é fazer o que precisa ser feito. Todos os dias, todos os dias. E é nesse processo, é nessa caminhada que o caráter de Jesus vai sendo formado em nós. É no seu devocional, todos os dias, no dia que você tá um monte de coisa para fazer, mas você não vai negociar, é inegociável o tempo que você tem com seu pai que te criou, que você vai sentar ali e que você vai ter tempo de qualidade com ele. É nesse dia que você faz isso, teriam que ser todos, né, os nossos dias. A nossa prioridade, o nosso tempo inegociável, que o Espírito Santo vai agir em nós, que o nosso caráter vai sendo moldado todos os dias, renovando a nossa mente. E é quando a gente escolhe ser saudável e sabe que não vai ser uma semana comendo bem que vai mudar a nossa saúde, mas todos os dias. Quando a gente busca desenvolver os dons do Espírito na nossa vida. Quando a gente escolhe e é constante todos os dias nessa escolha. E depois, quando lá na frente começar a dar frutos, isso não significa que a gente precisa parar de fazer a manutenção. A gente pode perder uma árvore se ela tá vulnerável a pragas e doenças, mesmo depois de consolidada e desenvolvida já. Ou seja, a gente não pode se acomodar. É uma busca diária, constante, mesmo depois dos frutos, mesmo com os frutos. E que o Espírito Santo fale ao seu coração da mesma maneira que ele falou ao meu, com essa palavra, e que a gente possa desenvolver e entender o quanto a constância muda a nossa vida. O fazer o que precisa ser feito nos aproxima de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Se você quiser saber um pouquinho mais do propósito por aqui, eu escrevi um pouquinho mais na bio aqui do YouTube. Um super beijo e que Deus te abençoe.